que nós possamos, pela graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, ter os ouvidos do nosso coração abertos para percebermos que o único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, disse. O que Deus disse é que tem valor. O que os homens dizem sobre ele não tem valor. Há diferença entre a palavra de Deus e a palavra do homem. Portanto, eu vou ler as passagens e cada um que tiver ouvidos para ouvir, ouça. Primeiramente, vamos ler em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 12 de Deuteronômio. Diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Agora, a partir do versículo 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Ainda no versículo 23. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Portanto, Deus nos diz duas coisas muito importantes. A primeira, guardai cuidadosamente a vossa alma. Porque podemos nos apegar a uma outra pessoa que não é Deus. Ele proibiu terminantemente fazer algum ídolo na semelhança de homem ou de mulher ou de qualquer animal. Essa é a palavra de Deus. Esta é a aliança que Deus fez com Israel. Agora, na nova e eterna aliança, temos uma palavra em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança da imagem de homem corruptível. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Versículo 23. Então mudaram para a imagem do homem corruptível. Agora mesmo, em toda a terra, há um princípio religioso da carne, do homem, do engano e da mentira. O homem é colocado no lugar de Deus. As religiões apresentam e representam os seus poderes através do homem, usando a imagem de homens, divinizando os homens, substituindo o Espírito invisível que apareceu a Moisés. O Espírito Santo que veio e estabeleceu a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que aqueles que creem estão cegos. Leem, mas não compreendem o que leem, como se não entendessem a própria língua ou as próprias palavras da Escritura. Mudar a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Qual é o resultado desta idolatria? Está mais à frente, a partir do versículo 28, ainda no capítulo 1, que foi escrito aos Romanos. É interessante que essa carta foi dirigida aos Romanos. Versículo 28 até o 32 diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, porque não chegarão a conhecer o Deus invisível, o Espírito Santo, o Espírito que criou todas as coisas, por meio de imagem esculpida. Aí diz assim o ensinamento dos apóstolos: Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não é isto? Hoje todos aprovam o pecado. Todos aprovam a desobediência a Deus, porque estão cegos. Estão olhando para a imagem dos homens. Estão aplaudindo a imagem humana. Como vão conhecer a Deus? É o que está escrito. E é a verdade. E é o que o único Deus vivo e verdadeiro nos ensina. E o que o Espírito Santo nos faz ver por meio de Jesus, a luz do mundo. Portanto, é só por meio de Cristo que o crente pode enxergar e perceber a sua própria idolatria. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos. Meditem nestas palavras. Deus disse, e vou repetir o que está em Deuteronômio: Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança com o Senhor, ou do Senhor. Jesus estabeleceu a nova aliança com seu próprio sangue. Jesus prometeu o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias. Se eu sou o templo de Deus e tenho Deus comigo, Jesus é Emmanuel, é Deus conosco, o que mais eu necessito? Se o Deus Todo-Poderoso está comigo.
Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja com todos e que possamos perceber onde está a operação do erro, a injustiça e a mentira, praticada pelos que ensinam com suas próprias palavras a mentira. Que o amor de Deus seja derramado em todos os corações. Amém.